E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar nesse vídeo because somebody has to do the heavy lifting, right? Alguém tem que fazer o trabalho pesado, alguém tem que levantar o peso. Deixa que o DHCP faz. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Antigamente, nós tínhamos nossos prezados administradores de redes, sysadmin, sysops, seja lá como você queira chamar. E esses amiguinhos, eles tinham que ir de máquina em máquina para estar configurando algumas características das máquinas para que essas máquinas pudessem acessar a rede. Imagina aí, chegar 100 máquinas, o pobre coitado do administrador de rede ter que configurar na mão 100 endereço IP, 100 máscara de rede, 100 DNS, server e fora algumas coisinhas mais. Então esses caras se rebelaram, eles disseram, não, esse trabalho pesado a gente não quer mais fazer. Vamos encontrar alguém, vamos encontrar um burro de carga para fazer esse danado desse trabalho. E o burro de carga que eles encontraram foi o DHCP. Então, o DHCP, ele é um protocolo que ele faz a configuração dinâmica dos parâmetros de rede. Configuração dinâmica. Quer dizer que não é necessário o administrador de rede ir individualmente em cada máquina para fazer essa configuração. Olha aí que beleza. Aí o administrador de rede ficou feliz. Ficou feliz. Porque o DHCP agora estava fazendo o trabalho pesado. Vamos entender melhor o que exatamente é que o DHCP ele pode fazer por a gente. Eu vou simplificar um pouquinho, tá, pessoal? Normalmente tem 4 parâmetros bem importantes que, assim, normalmente a gente está configurando em qualquer máquina, seja ela Windows, Linux, ou qualquer máquina que vai conectar na rede. Então, esses parâmetros são o endereço IP. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo é a máscara de subrede. Máscara de subrede. O servidor DNS que vai ser utilizado por esta máquina, o servidor DNS que vai ser utilizado para essa máquina, para fazer suas consultas DNS, né? E finalmente o default, sei lá como já se pronuncia, default gateway. Default gateway. Segura o 4. Default gateway. O default gateway a gente dá outros nomes para eles também, né? Para ele também. Pode ser a rota padrão, pode ser, que mais? Pode ser o default router, o gateway padrão, tá? Tem outros nomezinhos, mas é basicamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou chamar de default gateway, mas você também encontra outros nomes, né? Então, normalmente uma máquina, para ela funcionar plenamente na sua rede, ela vai precisar desses 4 parâmetros aqui. E é exatamente o trabalho que normalmente é feito hoje pelo DHCP, que é de entregar essas configurações. O DHCP hoje ele é um protocolo bem inteligente e você pode, inclusive, por exemplo, já deixar reservado, digamos assim, eu quero que minha máquina ela obtenha automaticamente a minha configuração, mas eu gostaria que ela sempre obtivesse o mesmo endereço IP. Isso é possível, isso não é um problema, né? Praticamente todos os servidores DHCP hoje conseguem oferecer esse tipo de funcionalidade. E essa funcionalidade, normalmente, como é que é feito? É feita assim, forma, cria-se uma associação entre o endereço MAC,
que é um endereço físico, né, um endereço que ele é vinculado a uma interface de rede. Então, você cria uma associação do endereço MAC com o endereço IP que a estação vai obter, que a máquina vai obter. Tá? E aí esse IP ele fica reservado, né? Somente essa estação é que vai poder obter esse IP e fica associado com o MAC. Então, se a máquina ela solicita a configuração para o DHCP e ela possui um determinado endereço MAC, ela vai estar sempre recebendo o mesmo endereço IP. Né? Então, isso é uma coisa interessante e bastante utilizada. Tá? Outra coisa também interessante é o seguinte, a máscara de subrede, né, ela não precisa ser idêntica para toda e qualquer máquina que esteja numa rede. Em algumas situações, a gente vai ter redes que são formadas por subredes, ou seja, redes que são formadas por redes menores, e essas redes menores, elas têm configuração de máscara distinta. Ela não tem exatamente a mesma máscara de uma outra subrede, né? Mesmo estando na mesma empresa. A mesma coisa pode acontecer com o servidor DNS, né? A mesma coisa pode acontecer com os roteadores. Então, você consegue fazer configurações distintas para grupos de máquinas distintos também. Tá? Uma outra observação que eu queria fazer também aqui é o seguinte. A gente fala assim, Default Gateway, na verdade, uma máquina ela pode ter quantos roteadores configurados você quiser. Não é obrigado a ter somente uma rota padrão. Não, na verdade, a rota padrão, o nome já está dizendo, aquela rota é a padrão. Mas a maioria dos sistemas operacionais permite, inclusive, você ter mais de uma rota padrão. E além da rota padrão ou das rotas padrão, você pode incluir rotas alternativas ou rotas mais específicas. Imagina, por exemplo, que a rede da empresa que você trabalha lá, ela é formada por 4 regiões. Cada região dessa tem, digamos, 1000 máquinas, tá? 1000 máquinas. E essas 1000 máquinas de cada região, elas conversam entre si através de roteadores. Através de roteadores. Então, quando você tem uma situação como essa, é muito comum você ter configurado nas estações aqui dentro de cada setor desse, né? Você pode ter, na verdade, mais de um roteador, né? Normalmente você tem mais de um roteador. Então, você tem uma configuração onde você tem roteadores que fazem a comunicação, tornam possível a comunicação de uma máquina de um setor para uma máquina de outro setor. Tá? Você tem esse exemplo aqui. Vai ser muito comum essas máquinas que estão, vou chamar aqui, setor A, setor B, setor C, setor D. Tá? Isso aqui pode ser dentro da mesma empresa, pode ser filiais e matrizes, enfim, são computadores, são equipamentos que conversam entre si. Tá? Então, um computador que está na subrede A, ele quer conversar com o computador na subrede C, ele vai ter que passar por um roteador, e aí ele vai, de repente, ter uma rota ou mais de uma rota. E pode ser interessante a gente já ter essa configuração feita de forma até estática em cada uma dessas máquinas. Então, a máquina aqui da rede A, ela já sabe que ela pode, por exemplo, recorrer a esse roteador aqui ou a esse roteador aqui para chegar a um determinado canto, chegar a uma determinada rede. Ele pode saber, por exemplo, aqui por esse desenho aqui, eu posso entender que uma máquina da minha rede A, para chegar na rede C, ela pode usar o caminho desse roteador, pode chamar o roteador de R1 aqui, e R2. Então, pode usar o caminho do R1, pode usar o caminho do R2. Mas se eu quero chegar, sei lá, na rede B, pelo desenho aqui, o R2 ele não me leva até a rede B. Então, eu teria esse caminho aqui do R2 para me levar da rede A à rede B. Certo? Então, tem essas particularidades também. Né? E o DHCP ele consegue ajudar bastante a gente nisso. Tá certo? Então, foi isso, pessoal. Alguém tem que fazer o trabalho pesado. Somebody has to do the heavy lifting. E o DHCP é que faz o trabalho pesado de endereçamento, de configuração de endereços e parâmetros de rede nas redes atuais. É isso aí, a gente se vê.